Bom dia. Eu vou apresentar hoje, juntamente com o Fernando, o trabalho sobre misturas eutéticas e sua comparação com misturas binárias que foram compostas, né? O trabalho aí para a segunda unidade da disciplina de Termodinâmica Química 2. Então, o nosso grupo, né, ficou com essa parte das misturas eutéticas e para uma introduçãozinha dizendo, né, o que é mistura, o que vai ser, o que é caracterizado por uma mistura, a gente pode dizer que mistura vai ser um sistema que é formado por duas ou mais substâncias, e cada uma delas sendo denominada componente. A maioria dos materiais que nos cercam são misturas, e como exemplos de misturas a gente pode dizer alguns compósitos, alguns materiais que formam os materiais plásticos, ou até mesmo os materiais têxteis, todos esses materiais vão ser misturas, sendo elas podendo estar em vários tipos de estados físicos. E o que são misturas eutéticas, que é o nosso foco do trabalho? As misturas eutéticas vão ser misturas que vão se caracterizar por apresentarem um ponto de fusão fixo, ou seja, um, um TF constante, e variabilidade no ponto de ebulição, ou seja, TE inconstante. As misturas eutéticas são formadas a partir de dois ou mais componentes, geralmente todos sólidos, capazes de se associar via interações por ligação de hidrogênio, e isso vai ocasionar a diminuição do ponto de fusão do sistema. Essa associação ela vai ser feita por um composto denominado aceptor de ligação de hidrogênio, ou ALH, e um doador de ligação de hidrogênio, DLH. Para que a mistura eutética possa ser formada, essa interação entre ALH e DLH ocorre em proporções específicas, né? Então a gente vê a partir daí que para essas misturas eutéticas conseguirem acontecer, né, dentro de um sistema, elas vão precisar de alguns pontos a serem definidos, né? Alguns pontos a serem cumpridos para que haja realização dessa mistura no sistema. Dentre as características das misturas eutéticas, a gente pode dizer, né, baixa pressão de vapor, que a partir daí todas as misturas eutéticas elas vão se encontrar em um estado sólido em condições normais de pressão. A não inflamabilidade, ou seja, a estabilidade dessas misturas, o que é um ponto muito bom para que justamente ela possa ser aplicada em vários aspectos da nossa vida, né? Porque uma mistura, quando ela é bastante estável, né, ela não possui essa tendência à inflamabilidade, isso é um aspecto que faz a mistura ser capaz de ser aplicada em várias partes da nossa vida, né? Em várias partes usáveis da nossa vida. Como a gente sabe, a química está em todo canto, e essas misturas eutétricas, por elas terem essa característica, elas podem ser aplicadas em várias áreas da nossa vida por causa dessa não inflamabilidade. A temperatura vai se manter constante até que toda substância em estado sólido passe para o líquido ao ser aquecida. Então há um limite, né, desse aquecimento. Polaridade modulável de acordo com os componentes e fácil preparo a partir de reagentes de baixo custo. E essa questão de baixo custo na indústria química, né, na indústria química, de engenharia química, é uma questão muito importante, porque quando você vai fazer, por exemplo, propor um orçamento para um dono de uma determinada empresa, você vai querer apresentar o melhor custo-benefício possível, né? E as misturas eutéticas, elas possuem esse bom custo-benefício para a aplicação em diversas áreas da indústria, justamente pelo fácil preparo a partir de reagentes de baixo custo. Dentre as aplicações a gente tem eletroquímica, como na formação de pilhas, baterias, entre outros, células combustíveis, entre outros. Síntese de nanopartículas, que é uma questão mais teórica mesmo, de pesquisa. Na purificação do biodiesel, que é como a gente sabe, os biocombustíveis eles têm ganhado cada vez mais espaço, né, no dia a dia, como alternativa aos combustíveis
a partir do, né, os dieséis, né, feitos a partir de combustíveis fósseis. Então é uma área que tem ganhado cada vez mais espaço na nossa vida. E obtenção de uma forma líquida e útil do anestésico, né? Que a gente sabe que anestésicos são uma parte indispensável na indústria, né, na área da medicina, né, para várias questões, principalmente na parte das cirurgias, né? Então, essa obtenção de uma forma líquida e útil do anestésico é importante justamente para viabilizar esse componente que é indispensável para essas determinadas situações. Aqui a gente tem exemplos de misturas eutéticas que são encontradas cotidianamente, que é a solda, né? Que ela é utilizada para poder juntar algumas partes que estão quebradas de alguns componentes metálicos, ou na construção civil é utilizada em grande escala também, né? Que é formado por 67% de estanho e 33% de chumbo, e uma mistura de 23% de NaCl e 77% de água, onde a temperatura eutética é de menos 21,1 graus Celsius. Outros sistemas que vão formar misturas eutéticas são o cloranfenicol e a ureia, o sulfatiazol e a ureia, e a niacinamida e ácido ascórbico. E a formação desses compostos eutéticos, ela também pode ser utilizada para fins analíticos, né, para fins de pesquisa e de ampliação dos horizontes dentro de um determinado assunto, dentro de uma determinada análise, né? Uma vez que o eutético ele vai fundir a uma temperatura constante abaixo das temperaturas de fusão dos sólidos puros, né, pode-se distinguir substâncias que possuem ponto de fusão idêntico mediante medidas da temperatura eutética com outras substâncias adequadas. Por exemplo, a besanilida forma eutéticos com T eutético diferente com a alobarbitona, ergotamina e cloridato de imipramina, as quais possuem, enquanto sólidos puros, pontos de fusão quase idênticos, né? Então, a gente vê que as misturas eutéticas, elas têm aí uma grande variedade de aplicações no nosso dia a dia, seja em questões mais comumente presentes no nosso dia a dia, realmente, assim, na população em geral, como, por exemplo, a solda, até questões mais analíticas e de pesquisa, né? Como essa questão aqui vista agora. Pessoal, dando continuidade aqui, meu nome é Fernando, tá? E aí minha parte basicamente ficou em falar sobre essa reta final, onde o grande objetivo é analisar o diagrama de fases, né? E aí quando a gente analisa o diagrama de fase, a gente tem que analisar as substâncias, as composições e cada ponto ali no gráfico para ver exatamente o que está acontecendo com os estados físicos dessas substâncias que estão presentes, né? Então, se a gente analisa aí na figura 1, a gente consegue perceber o quê? Que o ponto E2 é o ponto exatamente que corresponde à composição do eutético, onde a mistura está no ponto de fusão mais baixo de todos, né? Se a gente for analisar outros pontos, olha que interessante. Se a gente analisar do ponto A1 para o ponto A2, o sistema ele entra numa região bifásica, de duas fases, onde ele está sendo identificado por líquido mais B. O sólido puro ele vai se precipitar e se separar da solução, e o líquido restante ele vai ficar mais rico em A, tá? E aí, se a gente for analisar o ponto de A2 para A3, a gente vai ter mais sólido B, e as quantidades relativas de sólido e de líquido, que obviamente vão estar em equilíbrio, são dadas pela regrinha da alavanca, onde nessa etapa as quantidades das duas fases são aproximadamente iguais, e a fase líquida presente também vai ser mais rica em A do que no líquido inicial, tá? E se a gente for analisar de A3 para A4, no final dessa etapa há menos líquido do que em A3. E a composição do líquido residual é exatamente no ponto E. Se a gente for analisar o porquê disso, o líquido agora ele vai se solidificar, ele vai formar um sistema bifásico do B, onde ele vai ficar sólido puro, e o A também vai ficar sólido puro, beleza?
Agora, se a gente for aqui para a figura 2, a gente vai ver que é um diagrama de fase para sistema binário também, de prata a estanho, e a gente consegue identificar mais ou menos ali nas regiões do gráfico. Se a gente for ver, é o seguinte, quando a gente analisa a composição B, que ela é obviamente esfriada, a prata sólida, com o estanho dissolvido, ele começa a precipitar no ponto B1. E aí o líquido ele vai ficar mais rico em estanho à medida que a temperatura vai diminuindo. E em B2, o sólido, que é a prata, quando a gente for analisar, ela vai começar a precipitar e o líquido vai ficar mais rico em estanho. E em B3, o sistema ele vai atingir a sua composição eutética, que é exatamente o que a gente quer analisar, beleza? Isso é importante porque a gente consegue analisar os pontos e onde dentro desses pontos a gente vai ter a mistura eutética, ok? Aqui a gente só vai falar basicamente de exemplos importantes de mistura binárias e se a gente for analisar aqui, a gente vai ter tecnologicamente um comportamento importante de semicondutores, no caso do sistema galho-arsênio, onde eles vão formar exatamente esse composto que tem essas aplicações de semicondutores. Então, também é importante para a gente entender isso, que essa substância ela vai também formar um composto eutético, tá? Agora, a gente vai ter aqui o diagrama da figura 3, onde é um diagrama que o A e o B eles vão reagir para formar o C, e esse diagrama é muito parecido com o da figura 1, tá, gente? Basicamente a gente vai ter a análise de pontos muito parecida também e essa análise em específica é exatamente a análise do galho com arsênio, tá? Onde eu falei anteriormente. E aí basicamente se a gente for analisar, esse sistema ele vai ser feito pela mistura de A com um pouco de excesso de B, e aí ele vai ser constituído pelo composto C e pelo B que não reagiu. Olha que legal. E a gente consegue ter exatamente essa análise, que está muito parecido com tudo que eu falei na figura 1. Ok? E aí, pessoal, que para finalizar, isso aqui é só mais uma comparação, né? Como está escrito aí, um sistema é preparado pela mistura A com excesso de B, constituído pelo composto C, e pelo B que não reagiu, que é exatamente o que eu falei anteriormente. E aí ele vai formar um eutético, e a principal modificação é em relação ao diagrama de fase da figura 1. Beleza? Então aqui, gente, a gente consegue ter uma análise entre os diagramas de fase, né, as substâncias que estão constituindo, os estados físicos que a gente vai ter em cada ponto do diagrama. Isso vai ser fundamental para a gente saber, às vezes, como uma reação vai acontecer, se ele vai ter uma aplicação melhor como semicondutor ou não vai ter. E aí, esse diagrama ele vai nortear a gente em relação ao experimento que a gente for fazer ou à análise que a gente for fazer, beleza? E as referências aqui para a gente poder finalizar.